Me converti depois de uma vida inteira sendo ateu. Minha esposa não respeitou minha nova crença e me ameaçava com o divórcio. Depois de tantas brigas, decidi me divorciar dela. Agora ela está arrependida e quer nosso relacionamento de volta. Eu sempre me considerei um cara pé no chão, desses que acreditam só no que podem ver, tocar ou medir. Cresci ouvindo falar de Deus aqui e ali, claro, mas nunca levei a sério. Para mim, igreja era só lugar onde as pessoas iam para se sentir melhor com a própria consciência. Eu tinha minha vida, meu trabalho, minha esposa, e achava que isso já era suficiente. E durante muito tempo até foi. Eu e minha esposa nos dávamos bem, saíamos para jantar, viajávamos quando dava, íamos juntos de besteiras. Nosso casamento parecia sólido, e eu realmente acreditava que não faltava nada. Só que, por dentro, existia um vazio que eu nunca admitia em voz alta. Às vezes, no silêncio da noite, eu me perguntava, é só isso? Trabalhar, pagar contas, assistir série e dormir. Eu afastava esses pensamentos rápido, mas eles sempre voltavam. Minha esposa não tinha esse tipo de dilema. Ela era prática, direta, não perdia tempo com coisas que ela chamava de filosofia barata. Quando alguém tocava no assunto de religião, ela já vinha com comentários sarcásticos, do tipo, ah, esses aí acreditam em conto de fadas. E eu ria junto, afinal, era o que eu pensava também. Só que a vida tem dessas voltas que a gente nunca prevê. Num dia qualquer, um colega do trabalho me chamou para ir num evento da igreja dele. Eu quase recusei de cara, mas ele insistiu tanto, dizendo que era mais um encontro social do que outra coisa, que acabei topando. No fundo, eu não queria parecer mal educado. Pensei, o que pode acontecer de ruim? Eu vou, ouço umas músicas, como uns salgadinhos e volto para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Naquela noite, sentado num banco simples, com pessoas que eu nunca tinha visto antes, eu senti algo diferente. Não sei explicar direito, não foi só o sermão do pastor, não foi só a música. Foi como se alguém tivesse tirado um peso do meu peito, como se finalmente eu pudesse respirar fundo depois de anos engolindo seco. Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante. Voltei para casa confuso. Minha esposa me olhou com aquela cara de curiosidade e perguntou onde eu tinha ido. Eu desconversei, falei que tinha ido encontrar um amigo. Não sei porquê, mas senti que ela não reagiria bem se eu contasse. E, de certa forma, eu estava certo. Nos dias seguintes, aquele vazio que eu carregava parecia gritar mais alto. As palavras que eu tinha ouvido naquela noite não saíam da minha cabeça. Passei a pesquisar mais, ler algumas coisas, até que decidi voltar sozinho para aquela igreja. Cada visita me deixava mais mexido, como se eu tivesse encontrado algo que me faltava a vida inteira. Foi assim que a ideia de Deus, que antes parecia tão distante e absurda, começou a fazer sentido para mim. Não aconteceu de uma vez, mas eu fui mudando por dentro. Minha esposa, claro, não sabia de nada disso ainda. Para ela, eu continuava sendo o mesmo homem prático, cético e racional. E eu, de certa forma, deixava que ela acreditasse nisso, porque ainda não tinha coragem de abrir o jogo. Mas dentro de mim, algo tinha mudado, e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Era só o começo de uma jornada que eu nunca imaginei que faria. Com o passar das semanas, eu já não conseguia mais negar o que estava acontecendo comigo. Quanto mais eu ia à igreja, mais eu sentia que finalmente estava encontrando respostas para as perguntas que sempre me perseguiam. Não era como se eu tivesse virado outra pessoa de um dia para o outro, mas tinha algo novo dentro de mim, uma paz que eu nunca tinha experimentado antes. Comecei a ler a Bíblia. No início, parecia complicado, cheio de passagens que eu não entendia. Mas, mesmo assim, eu me pegava preso naquelas palavras, como se elas falassem diretamente comigo. A cada noite, eu ficava um pouco mais, lendo até tarde. Era diferente de qualquer outro livro que eu já tinha aberto. E olha que eu sempre gostei de ler. Minha esposa começou a notar que eu estava mais quieto à noite. Perguntava o que eu fazia tanto tempo sentado na sala. Eu só respondia, tô lendo umas coisas aqui. Ela não insistia muito, mas lançava aquele olhar desconfiado. Um domingo, criei coragem e disse que ia à igreja. Foi a primeira vez que falei abertamente. Ela levantou a sobrancelha e perguntou rindo, igreja? Desde quando você gosta dessas coisas? Não sei explicar, mas quero ir, respondi. Ela deu uma risada curta e voltou a mexer no celular. Para ela, devia ser só uma fase. Só que não era. Depois de algumas semanas, eu decidi me batizar. Foi uma decisão grande, talvez a maior da minha vida até ali.
Senti que eu precisava dar esse passo, assumir de verdade a fé que eu tinha descoberto. Avisei minha esposa numa noite de sexta: domingo eu vou me batizar. Ela regalou os olhos. Como assim, se batizar? Você tá levando isso a sério mesmo? Tô. É importante pra mim. Ah, fala sério. Você sempre foi contra esse tipo de coisa. Agora vai virar fanático. Doeu ouvir aquilo, mas eu tentei não reagir. Só disse que era algo que eu precisava fazer. No domingo, fui. Entrei na água com o coração disparado e, quando saí, parecia que eu tinha renascido. Eu chorava sem nem entender direito o motivo, mas era como se o peso de anos tivesse escorrido junto com aquelas lágrimas. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Voltei para casa radiante, querendo compartilhar aquela sensação. Minha esposa estava sentada no sofá vendo TV. Eu tentei contar como foi, mas ela apenas deu de ombros e disse: bom, se isso te faz feliz, e voltou a olhar para a tela. Naquele instante, eu percebi que o caminho seria duro. Eu tinha mudado, mas ela não, e não havia nada que eu pudesse fazer para obrigá-la a entender o que eu sentia. Mesmo assim, eu estava decidido. Eu ia manter minha fé, fosse qual fosse a reação dela. Eu ainda acreditava que o amor que a gente tinha era mais forte do que essas diferenças. No fundo, eu queria acreditar que, com o tempo, ela aceitaria. Mal sabia eu que aquilo era só o começo dos maiores conflitos do nosso casamento. As primeiras piadinhas começaram logo depois do batismo. Pequenas farpas, disfarçadas de brincadeira. Eu sentava para ler a Bíblia antes de dormir e ela falava: amor, você podia estar lendo um Victor Hugo, um Alexandre Dumas, sei lá, qualquer autor de verdade, mas prefere perder tempo com esse livro. Ela ria depois, como se fosse só uma piada, mas aquilo me cortava por dentro. Na hora das refeições, quando eu tentava fazer uma oração rápida, ela revirava os olhos e dizia: vai demorar muito? A comida vai esfriar. E quando eu terminava, ela soltava: parece até que você acha que um amém vai temperar a comida. No começo, eu relevava. Dizia a mim mesmo que era só o choque inicial, que com o tempo ela ia se acostumar. Eu forçava um sorriso, respirava fundo e tentava mudar de assunto. Mas, quanto mais eu ficava firme na fé, mais ela parecia querer me provocar. Teve um domingo que eu falei que ia para a igreja de manhã. Ela levantou da cama junto, mas não para ir comigo, para começar a limpar a casa. Enquanto eu me arrumava, ela gritou do quarto: bom, já que você não vai ajudar, pelo menos pede pro seu Deus aí me mandar força, porque eu vou precisar. Eu fiquei parado alguns segundos na frente do espelho, com vontade de retrucar, mas acabei só suspirando e saindo. Era sempre assim, eu tentava manter a calma, mas cada frase dela parecia uma facada. Eu não queria brigar, só queria que ela respeitasse. Não precisava acreditar no mesmo que eu, só respeitar. As coisas começaram a ficar mais tensas quando chegou o tempo da quaresma e eu decidi jejuar. Expliquei para ela que ia passar alguns dias sem comer certas coisas, me dedicar mais à oração. Ela riu na minha cara: ah, ótimo. Agora, além de ficar rezando, vai fazer dieta esquisita. Quero ver quanto tempo você aguenta sem chocolate. Esses comentários vinham todos os dias. Eu me agarrava à fé para não responder com raiva, mas não era fácil. Às vezes eu ia dormir de costas para ela, pedindo a Deus paciência, porque parecia que nada do que eu fazia era respeitado dentro da minha própria casa. E ainda tinha os eventos na igreja. Quando eu falava que ia participar de um encontro ou reunião, ela sempre inventava algum compromisso no mesmo horário só para me cutucar. Uma vez disse que queria ir ao cinema bem no dia em que eu tinha ensaio do coral. Quando eu expliquei, ela cruzou os braços e falou: você prefere cantar com estranhos do que sair comigo? Beleza. Essas coisas foram se acumulando. Eu continuava tentando ser um bom marido. Cuidava da casa, levava ela para jantar quando podia, mas a cada vez que minha fé entrava no assunto, virava briga. No fundo, eu ainda tinha esperança de que ela fosse entender. Mas, cada vez que ela ria da minha fé, essa esperança diminuía um pouco. Era como se eu tivesse dois mundos, um dentro da igreja, onde eu me sentia acolhido, respeitado e em paz, e outro em casa, onde tudo virava piada ou crítica. E eu começava a me perguntar, até quando eu conseguiria viver no meio dessa guerra? As coisas começaram a sair do controle quando os ataques deixaram de ser apenas piadinhas e viraram brigas abertas. Antes, ela jogava as frases no ar, rindo, como se fosse só provocação. Agora, não. Agora vinha com raiva mesmo. Teve um dia, por exemplo,
Que eu cheguei do trabalho cansado e falei que ia direto para a igreja porque tinha reunião de oração. Ela me olhou com desdém e disparou: de novo? Você passa mais tempo com esse pessoal da igreja do que comigo. Será que já arrumou alguma santinha lá? Eu engoli seco, disse que não era nada disso, mas ela não deixou barato. Você virou um fanático, é isso. Não consegue mais viver sem esse teatrinho. Naquele dia, brigamos feio. Eu tentei explicar que aquilo fazia parte de quem eu era agora, que era importante para mim, mas ela só gritava que eu estava destruindo o casamento. Outro episódio foi no domingo seguinte. Eu reservei o dia para não trabalhar, para ir ao culto de manhã e descansar depois, como aprendi a fazer. Quando ela pediu que eu a ajudasse a montar uns móveis novos, eu expliquei que faria depois, no fim da tarde. Ela explodiu. Ah, claro. O dia do Senhor, né? Mas quando eu preciso, você não pode. É sempre a igreja primeiro, eu depois. E continuou reclamando o dia inteiro, batendo porta, resmungando alto pela casa. O pior, para mim, foi no jantar de família. Eu quis fazer uma oração antes da refeição, de forma simples, agradecendo. Ela me interrompeu no meio e disse, rindo alto: gente, parem um pouco, ele quer falar com um amiguinho imaginário dele. A mesa inteira ficou em silêncio. Eu senti o rosto queimar. Alguns riram sem graça, outros ficaram desconfortáveis. E eu só terminei de comer calado, com o coração apertado. Era doloroso. Eu não queria desistir do casamento. Eu amava minha esposa, mesmo com tudo isso, mas cada dia parecia um teste de paciência, como se ela fizesse questão de me empurrar pro limite. Às vezes eu me perguntava se não seria mais fácil largar mão de tudo, voltar a ser quem eu era antes. Mas logo vinha a resposta dentro de mim: eu não podia. Aquela fé tinha me dado vida, tinha me mudado de um jeito que não tinha volta. Abandonar Deus seria como abandonar a mim mesmo. E então vinham as ameaças. No calor da discussão, ela soltava: continua desse jeito que você vai acabar sozinho. Eu não vou viver com um pastorzinho de Araque. Talvez a gente devesse se separar, porque eu não casei com um fanático. No começo, eu não levava muito a sério. Pensava que eram palavras ditas de cabeça quente. Mas conforme o tempo passava, aquilo pesava mais. Era como se cada ameaça deixasse uma cicatriz. Eu ia para a cama esgotado, sem forças, orando baixinho para não acordá-la. E me perguntava, até onde isso vai? Será que o amor que a gente tinha é suficiente para sobreviver a tudo isso? Eu não tinha resposta. Só sabia que a cada dia o fardo ficava mais pesado, e eu já não conseguia carregar sozinho. Chegou um ponto em que as brigas já não eram ocasionais, eram rotina. Quase todo dia tinha alguma faísca que virava incêndio. Eu tentava relevar, me segurar, manter a calma, mas por dentro eu estava me esgotando. Um dia, depois de mais uma discussão sobre a tal oração antes do jantar, ela me olhou nos olhos e disse com frieza: eu não vou viver desse jeito. Se continuar nessa palhaçada, a gente se divorcia. Não foi grito, não foi no calor da briga. Foi calculado, direto, como se estivesse colocando uma carta na mesa. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Até então, eu achava que as ameaças eram só palavras jogadas na raiva. Mas ali, naquele momento, parecia que ela realmente queria dizer aquilo. Meu estômago embrulhou. Passei a noite em claro, virando na cama, ouvindo ela dormir tranquilamente do meu lado, como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, estava afundado num turbilhão de pensamentos. Será que realmente acabou? Será que eu estou lutando sozinho? Será que vale a pena insistir? No dia seguinte, no trabalho, não consegui me concentrar em nada. Tudo que eu fazia parecia automático. O peso do casamento, do amor que eu sentia, da fé que eu não queria abrir mão, tudo parecia grande demais para carregar. Foi aí que eu percebi que não dava mais para enfrentar aquilo sozinho. Eu precisava de apoio, precisava de alguém que entendesse pelo que eu estava passando. Então, naquela mesma semana, depois de muito pensar, fui até a igreja fora do horário do culto. O pastor estava lá, junto com algumas pessoas organizando um evento. Ele me recebeu, me ouviu com paciência, mas eu ainda me sentia meio travado para abrir meu coração de verdade. Até que, no fim, quem puxou conversa comigo foi uma moça da igreja. Ela era tranquila, parecia ter uma paz diferente no olhar. Eu já a tinha visto algumas vezes nos cultos, sempre participando ativamente, mas nunca tínhamos passado de cumprimentos rápidos. Dessa vez, a gente conversou. E foi como se, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse respirar.
Eu desabafei sobre as dificuldades, sobre as ameaças de divórcio, sobre como eu estava me sentindo sozinho dentro do meu próprio casamento. Ela ouviu tudo sem me interromper, sem julgar, só com atenção genuína. Quando terminou, ela disse algo simples, mas que mexeu comigo. Você não precisa carregar isso sozinho. Deus não te abandonou, e aqui você tem irmãos e irmãs que podem caminhar junto com você. Não foi nada de outro mundo, mas aquelas palavras caíram em mim como água num chão rachado pela seca. Pela primeira vez em meses, senti alívio. Voltei para casa ainda pesado, porque os problemas estavam lá, mas com uma chama acesa no peito. E comecei a perceber uma coisa: eu não estava mais apenas lutando para salvar o casamento. Eu também estava lutando para salvar a mim mesmo. Depois daquela primeira conversa com a moça da igreja, algo dentro de mim começou a mudar. Eu ainda estava no meio do caos em casa, mas agora tinha alguém com quem eu podia compartilhar minhas angústias sem medo de ser ridicularizado ou atacado. Era como ter encontrado uma válvula de escape depois de tanto tempo preso. Nos dias seguintes, passei a frequentar a igreja não só nos cultos, mas também em reuniões menores, grupos de estudo e eventos. Sempre que havia, a gente trocava algumas palavras. Às vezes, eram conversas rápidas. Às vezes a gente ficava sentado por mais de uma hora falando sobre fé, vida e até sobre coisas banais. A sensação era sempre a mesma: eu saía mais leve, como se tivesse recarregado as energias. Em casa, claro, o clima continuava pesado. Minha esposa desconfiava das minhas idas frequentes à igreja, mas ainda não tinha feito nenhuma acusação direta. Só soltava comentários ácidos. Vai rezar com seus amiguinhos? Aposto que o pastor já deve estar rico com tanta gente acreditando nessas bobagens. Você prefere perder tempo aí do que passar comigo? Eu tentava não reagir. Só respirava fundo e deixava passar. No fundo, eu já estava cansado de brigar, mas a cada dia que passava, a diferença entre estar em casa e estar na igreja ficava mais clara. No lar, eu sentia peso, tensão, julgamento. Na igreja, sentia acolhimento, escuta, paz. E essa diferença foi me abrindo os olhos. Uma tarde, depois de um estudo bíblico, fiquei mais tempo conversando com a moça. Contei para ela que minha esposa tinha me ameaçado de divórcio e que eu estava cada vez mais certo de que ela não mudaria. Eu disse que me sentia fracassando como marido e como cristão, porque parecia que não importava o quanto eu tentasse, nada dava certo. Ela colocou a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e disse: você não fracassou por acreditar, por se manter firme na sua fé. Isso não é fracasso, é coragem. O resto não depende só de você. Aquilo me desmontou. Eu tive que me controlar para não chorar ali mesmo. Pela primeira vez, alguém enxergava meu esforço, meu lado da história. O tempo foi passando e nossas conversas se tornaram rotina. Não era nada além de amizade, mas era uma amizade profunda, daquelas que tocam a alma. E quanto mais eu me aproximava dela, mais distante eu me sentia da minha esposa. Até que o inevitável aconteceu. Minha esposa descobriu. Não sei exatamente como, mas um dia ela pegou meu celular enquanto eu tomava banho e viu algumas mensagens nossas. Não havia nada comprometedor, mas para ela foi o suficiente. Quando saí do banheiro, ela já estava com o celular na mão, vermelha de raiva. Então é isso? Ela gritou. Você tem uma mulherzinha lá na igreja que fica te consolando, e eu aqui de palhaça? Eu tentei explicar que era só amizade, que eu só tinha encontrado alguém que me ouvia sem me julgar, mas foi inútil. Ela não queria ouvir nada. Os ciúmes e a raiva tomaram conta. Eu sabia. Ela berrava. Eu sempre soube que essa sua igreja ia acabar com o nosso casamento. E foi nesse momento, vendo ela completamente fora de si, que eu percebi algo muito importante: não tinha mais volta. Eu não queria mais ficar naquela prisão de brigas, desrespeito e acusações. Foi ali que, pela primeira vez, a ideia do divórcio deixou de ser um medo e passou a ser uma decisão. Quando ela terminou de gritar, eu só fiquei parado, olhando. Não respondi de imediato, não me defendi. Só observei aquele turbilhão de raiva que vinha dela. E, curiosamente, eu estava calmo. Era como se, dentro de mim, a guerra já tivesse terminado. Eu não precisava mais lutar. Ela jogou meu celular no sofá e cruzou os braços, ainda bufando. Então? Não vai falar nada? Vai fingir que eu tô louca? Eu respirei fundo, passei a mão pelo rosto e falei, baixo mas firme: eu não vou fingir nada. Você não tá louca, você só não quer enxergar que o nosso casamento já acabou faz tempo. Ela regalou os olhos.
Como é que é? Eu tentei, continuei. Eu realmente tentei. Relevei suas piadas, suas críticas, suas ameaças. Mas eu não aguento mais viver assim. Eu não tenho paz dentro de casa. Ela se aproximou, quase chorando agora, a voz tremendo. Eu só tava com raiva, aquelas vezes que eu falei de divórcio. Não era sério. Eu não quero isso de verdade. Eu sei, respondi. Mas eu quero. As palavras saíram da minha boca como uma sentença. E, pela primeira vez, não doeram. Eu não me senti culpado, não senti medo. Só uma leveza que eu não lembrava de sentir há muito tempo. Ela desabou no sofá, tapando o rosto com as mãos. Você vai jogar tudo fora por causa de uma mulherzinha de igreja? Não, eu disse. Eu tô jogando fora por causa de nós dois. Porque não tem mais respeito, não tem mais parceria, não tem mais amor. A fé só escancarou o que já existia. A gente não se entende, não se suporta, não se completa. Ela começou a chorar mais alto, me chamando de egoísta, dizendo que eu ia me arrepender, que eu tava destruindo tudo. Mas nada daquilo mexeu comigo como antes. Antes, cada palavra dela me deixava em dúvida, me fazia questionar minhas escolhas. Agora, não. Eu tinha convicção. Fui pro quarto, abri o guarda-roupa e comecei a arrumar minhas coisas numa mala. Ela veio atrás, puxando minhas roupas, gritando que eu não ia a lugar nenhum. Eu não discuti, só tirei as roupas da mão dela e dobrei de novo. Para com isso! Ela gritou, segurando meu braço. Eu não quero me separar. Eu errei, tá bom? Eu prometo que eu mudo. Eu soltei meu braço devagar e olhei bem nos olhos dela. Eu esperei essa promessa por muito tempo. Agora é tarde. A verdade caiu como uma bomba no quarto. Ela não disse mais nada. Só chorava, encostada na parede, enquanto eu fechava a mala. Naquela noite, dormi no sofá da sala com a mala pronta ao lado. Não consegui fechar os olhos, mas não foi por estar arrependido ou inseguro. Foi porque a sensação de liberdade já estava tomando conta de mim. Eu não sabia exatamente o que me esperava dali pra frente, mas sabia o que eu não queria mais. E essa clareza era tudo de que eu precisava. Acordei cedo no dia seguinte, antes mesmo do sol nascer. Olhei para a mala ao lado do sofá e tive aquela sensação estranha de que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas, ao invés do desespero que eu achava que sentiria, bateu um alívio. Um suspiro de finalmente. Levantei, tomei um banho rápido e me vesti. Enquanto eu passava pela sala, vi minha esposa sentada à mesa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não disse nada. Eu também não. Só peguei a mala, coloquei no carro e fechei a porta atrás de mim. O silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. No caminho, não consegui evitar de pensar em tudo. Foram anos de casamento, de tentativas, de esperanças. E, de repente, parecia que tudo tinha se esfarelado em questão de horas. Mas a verdade é que já vinha se esfarelando há muito tempo. Eu só não queria admitir. Dirigi até a casa dos meus pais. Eles não sabiam de nada ainda, e eu não sabia nem como contar. Mas quando cheguei lá e minha mãe abriu a porta, me olhando de cima a baixo com aquele olhar de quem já percebeu que algo estava errado, eu só consegui dizer, acabou. Ela me abraçou, sem fazer perguntas. Foi nesse abraço que desabei. Eu não chorei na frente da minha esposa, não chorei arrumando minhas coisas, mas ali, nos braços da minha mãe, a barragem que eu estava segurando se rompeu. Nos dias seguintes, a rotina foi estranha. Eu acordava sem barulho de briga, sem clima pesado. Parecia que até o ar que eu respirava era mais leve. Ao mesmo tempo, tinha aquele vazio. A sensação de fracasso batia de vez em quando, me lembrando de que meu casamento tinha acabado, de que eu não tinha conseguido salvar aquilo. Mas, conforme os dias passavam, comecei a me sentir cada vez mais vivo. Eu podia ir e vir sem medo de ouvir piadas, podia rezar sem ser interrompido, podia simplesmente existir em paz. E, sinceramente, essa paz era algo que eu não trocaria por nada. Foi nesse período que comecei a me aproximar mais da igreja. Eu ia quase todos os dias, conversava bastante com o pastor e com algumas pessoas de lá. E, inevitavelmente, comecei a conversar mais também com aquela moça que sempre tinha uma palavra tranquila, sempre escutava sem julgar. No início, eu não via nada demais. Era só alguém que entendia o que eu estava passando, alguém que me dava apoio em um momento em que eu estava despedaçado por dentro. Mas, pouco a pouco, percebi que eu ficava esperando por aquelas conversas. Que me sentia bem perto dela. Que,
Quando saía da igreja, eu ia para casa com a mente mais leve só por ter passado um tempo ao lado dela. Um dia, depois de um culto, ficamos conversando na frente da igreja até todo mundo ir embora. A gente falava de coisas simples, até rimos de umas besteiras. Mas quando dei boa noite e fui pro carro, percebi que estava sorrindo sozinho, sorrindo de verdade, como não fazia há muito tempo. Foi aí que caiu a ficha, eu estava começando a viver uma nova fase. Uma fase em que eu tinha perdido muita coisa, mas também tinha a chance de reconstruir do zero. E, pela primeira vez em anos, eu estava animado com o que vinha pela frente. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Quando vi, já tinham se passado quase 3 meses desde que eu saí de casa. 3 meses que pareceram uma vida inteira. O peso que eu carregava nos ombros simplesmente sumiu. Claro, ainda doía às vezes lembrar das brigas, da forma como tudo acabou, mas não era mais um peso que me paralisava. Era só uma cicatriz que, de vez em quando, ardia. Eu me joguei de cabeça na igreja. Não só pelos cultos, mas também pelos projetos, pelas atividades com a comunidade, pelos estudos bíblicos. Era como se cada encontro fosse uma forma de encher um pouco mais aquele vazio que tinha ficado dentro de mim. E, inevitavelmente, eu e ela, a moça que tanto me escutava, ficamos cada vez mais próximos. Aos poucos, percebi que não era só gratidão que eu sentia. Comecei a notar os detalhes. O jeito que ela falava com calma, mesmo quando todo mundo ao redor parecia apressado, a forma como ela me olhava, como se estivesse de fato me enxergando, não só escutando as palavras que eu dizia. No começo, me senti até culpado. Pensei, será que não é cedo demais? Será que não estou me enganando? Mas a verdade é que não era um amor surgido do nada. Era algo que vinha crescendo devagar, natural, diferente de tudo que eu já tinha vivido. Minha ex-esposa ainda tentava entrar em contato de vez em quando. Mensagens longas, cheias de promessas de mudança, de arrependimentos. Algumas vezes eu até cheguei a ler tudo, mas sempre terminava com a mesma sensação, não tinha volta. Eu podia até ter carinho pelo que vivemos, mas não tinha mais espaço para aquilo dentro de mim. Eu já não queria o peso de tentar consertar o que claramente não tinha mais conserto. Enquanto isso, eu e ela íamos nos descobrindo aos poucos. Um café depois do culto, uma conversa que se estendia até tarde da noite, uma carona que terminava com vontade de não dar tchau. Foi nesse ritmo leve que percebi, eu estava me permitindo ser feliz de novo. Um domingo à tarde, depois de ajudarmos a organizar um evento na igreja, ficamos sentados num banco do pátio, só nós dois. O sol estava baixando e, por um instante, o silêncio falou mais do que qualquer palavra. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu soube. Não precisava de declarações ensaiadas, não precisava de nada além daquilo. Eu não sei como dizer isso sem parecer precipitado, comecei, meio nervoso. Ela sorriu, como se já soubesse o que vinha. Então não diz nada. Só sente. E foi ali que nos beijamos pela primeira vez. Foi simples, foi leve, mas foi tudo. Um beijo que não carregava culpa, nem dúvidas, nem pesos. Só esperança. Naquele momento, percebi que minha vida não tinha acabado com o divórcio. Ela tinha recomeçado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronto para viver de verdade.